Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. O que é homeopatia? Você já fez tratamento pela homeopatia? Estas e outras questões nós vamos conversar com o médico homeopata Dr. José Luiz Bonfito. Dr. José Luiz, é um prazer tê-lo aqui conosco em nosso programa. Prazer é meu, doutor Luciano. Dr. José Luiz, eu acho que poderíamos começar então, o que é homeopatia? Homeopatia é uma técnica de se tratar um doente. Hipócrates, há 500 anos antes de Cristo, já sabia que havia um tratamento do tipo homeopata pela semelhança, mas já dizia que havia a alopata também, por oposição à doença. Já 500 anos antes de Cristo. Já. E parece que foi um médico alemão que começou com a divulgação da homeopatia, correto? Sim, ele descobriu isso estudando esse material antigo. Ele se tornou um tradutor. Ele abandonou a medicina porque não se contentava com o tratamento que era quase um assassinato atrás do outro, palavras dele. Com o tratamento alopático. Tratamento então aí alopático. ele passou a pesquisar a homeopatia. Sim. E que tipo de medicamento é o homeopático? O medicamento homeopático basicamente é o mesmo alopata, só que ele é preparado em doses muito pequenas, quase não detetáveis. Ele é vegetal? Que tipo Existem minerais, vegetais, metais, Tá. secreções, alguns animais, Animais também? secreções humanas. Que faz o medicamento homeopático? Se obtém princípio ativo daquilo. As vacinas, por incrível que pareça, foram baseadas nesse critério de substâncias que produzem um efeito por semelhança. Então, como que funciona esse medicamento homeopático no organismo nosso? A maneira hoje de se explicar como é o funcionamento do medicamento homeopático seria quase beirando a ficção científica, citando a física quântica. Mas o medicamento tende a harmonizar algumas funções de alguns órgãos ou do corpo todo. Ele tende a, vamos dizer, trazer as vibrações de cada órgão, de cada pessoa, para dentro de uma harmonia. Essa harmonia tem de ser alcançada como se estivéssemos sãos. Então seria assim, equilibrar os órgãos. Equilibrar as Mais ou funções menos, dos órgãos. funções dos órgãos. Isso. E a homeopatia pode curar qualquer tipo de doença? Ou são restritas as doenças que são tratadas pela homeopatia? Como é que funciona isso? A homeopatia obtém um bom efeito quando você tem órgãos intactos. Existem doenças que lesam demasiadamente o órgão e atrapalham um pouco a função desse órgão. A homeopatia tem limitações nessa área. Ele não é uma panaceia. Na sociedade de homeopatia já se sabe que não se deve dizer que a homeopatia cura tudo. E nem a alopatia, né? Acho que Sim. temos, né, várias doenças, vários medicamentos, tanto alopáticos como homeopáticos, mas cada um tem sua indicação e nem sempre a cura tem um êxito, não é isso? E na homeopatia deve ser a mesma coisa. Isso. Sim. Né? Eu acho que depende muito de como a pessoa começa a procurar ajuda médica. E falar em ajuda médica, o homeopata é sempre o médico ou não? Sim. O Conselho Regional Federal de Medicina, ele já reconhece a homeopatia como uma especialidade médica e deve ser exercida apenas por médicos. Apenas por médico. Porque eu já ouvi pergunta, homeopatia, será que é só médico que faz? Então a gente tem certeza que a homeopatia ela é praticada só por profissionais médicos, né? Sim, ela exige o diagnóstico da doença. E a medicina só pode ser exercida fazendo esse diagnóstico. Outros profissionais não podem fazer diagnóstico, mesmo que sejam capazes. E tem algum efeito placebo na homeopatia, Dr. Bonfito? O pessoal acusa a homeopatia de uma ciência que não tem base científica, culpando o resultado favorável ao placebo. O placebo é um estado de reconhecer um bom cuidado. O efeito que se diz é que a homeopatia consegue, ao mesmo tempo, uma maior atenção àquelas pessoas, que por isso melhoram, que esse seria o efeito placebo. Eu conheço eventos em que não se depende tanto de placebo, como crianças, animais que eu já cuidei. Tudo pela homeopatia. Homeopatia. E não havia placebo nisso. Ou seja, o tratamento correto mesmo, Funcionou. né? Sem efeito placebo. Sim. E a homeopatia, ela pode substituir a alopatia?
Para quem está nos assistindo em casa, a alopatia, então, seria aqueles medicamentos normais, né, os mais corriqueiros, exceto os medicamentos homeopáticos, correto? Seria mais ou menos isso. Para quem já tem familiaridade com a homeopatia, é o inverso. Ao contrário, né? Então, a homeopatia, ela pode substituir a alopatia? Nos critérios de diagnóstico, de tratamento, de ética médica, não se pode substituir. Normalmente, o pessoal complementa. As pessoas que já têm familiaridade, têm um certo nível de conhecimento da homeopatia, confiam e seguem o tratamento, porque ele é um pouco detalhado, ele exige um pouco mais a inteligência do paciente. Então não substitui, mas se a pessoa tiver plena confiança e conseguir evoluir... Então vamos pensar, um tratamento pode complementar o outro, o tratamento homeopático pode complementar, ou o Dr. Bonfito não aconselha, ou é a homeopatia ou é a alopatia? Pode parecer heresia em homeopatia se dizer que você pode usar medicamentos alopáticos. Eu entendo que o alopata, o medicamento alopata, ele pode agir de maneira tão rápida que causa um disfarce. Ele pode obter um efeito e a homeopatia você não vai ter certeza se foi ela que obteve aquele efeito. Por quê? O alopático conseguiu aquilo. Por isso que o pessoal acha que não se deve complementar. Complementar. Ou usa homeopático ou alopático. O pessoal divide assim. Eu costumo usar a homeopatia isoladamente, puramente homeopata. Agora, existem alguns casos como uma pneumonia. A pneumonia é uma doença muito perigosa, ela pode custar a vida de uma pessoa em questão de 2, 3 dias, até uma semana. E a homeopatia pode levar mais tempo. Aí, no caso, o senhor indicaria um tratamento, então... Imediatamente. Eu não arriscaria a vida de um medicamento, ou seja, com tratamento alopático. Sim. Arriscar a vida de um cidadão por causa de uma doutrina do risco, não dá, claro. Né, e dependendo da patologia, dependendo da doença que o paciente apresenta. Sim. Aquelas de morte iminente, o risco de morte iminente, dificilmente dá para resistir. Eu gostei de ouvir, porque certa vez eu ouvi de um paciente que o médico que estava acompanhando não deixava, mesmo independente, né, tinha um caso, foi exatamente um caso de pneumonia, né, que na família, e o médico não deixava. Então, eu acho que gostei da sua colocação, acho que ambos complementam. Se um tratamento é um pouco mais lento, por que não, dependendo da patologia, complementar ou mesmo usar um medicamento da alopatia? Sim, eu costumo fazer. Nós vamos chamar um breve intervalo e já voltamos com o Dr. José Luiz Bonfito. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Dr. José Luiz Bonfito, eu gostaria de saber e que você explicasse aos nossos telespectadores quais as vantagens e desvantagens do tratamento com a homeopatia. Vantagens, eu acho que são 99% dessa história. É um preço econômico, fácil de se obter, requer muito conhecimento homeopata, mas você tem acesso a tratamentos que não te intoxicam, não causam efeitos colaterais, não produzem novas doenças por intoxicação. Isso, o tratamento com homeopatia, então, não tem tipo aquela toxicidade como outros medicamentos. Sim. Mas isso não quer dizer que o paciente pode se automedicar. Tem que sempre procurar o médico, correto? Muitos aprendem e acabam automedicando, o que é incorreto, porque pode mascarar muitos sintomas. Porque aí vai ter uma superdosagem. Deve existir na homeopatia também a superdosagem de medicamento ou não? Não, a superdosagem em homeopatia se dá se você alcançou um nível de harmonia que aquele organismo atingiu e você continua usando esse medicamento. Mas ele não produz toxicidade, ele produz efeitos do tipo agravação, não é agravamento, é agravação dos sintomas. Então, você que está nos assistindo, não use medicamento por sua conta, sempre procure a orientação médica, senão vai ter os efeitos indesejáveis ou piorar a situação de cada patologia, de cada doença. Especialmente mascarar. E falar em doença, quais os tipos de doença que podem ser tratados pela homeopatia, Dr. Bonfito? Normalmente eu percebo que a maior parte dos pacientes que beneficiam são de doenças de comportamento, doenças mentais. São as indicações, as melhores indicações? São as mais comuns. As melhores são alergia, distúrbios respiratórios, digestivos. Inclusive, eu já cheguei a atender pacientes que têm até uma incapacidade de fazer com que os ossos se remodelem.
Como é que é? Fratura de ossos. Fratura. Uma fratura viciosa, que você não consegue consolidar. Tá, na fratura, não pensando no caso da osteoporose. Falando em osteoporose, tem algum tratamento da homeopatia para osteoporose ou não? Não. A homeopatia age onde você chegou. É interessante que ela não reverte situações do tipo degeneração de longo prazo. Osteoporose, enfisema, todos os órgãos atingidos, destruídos em alguma função, dificilmente vão obter algum benefício com a homeopatia. É duro então, depois que está lesado, aí depois, é como na alopatia. Exatamente. Um órgão lesado perde a função. Quanto mais cedo procurar a orientação de um profissional médico, muito melhor a recuperação e a cura da doença. Né? Na verdade, isso é quase uma medicina preventiva, né? Eu acho que todos deveriam fazer da medicina uma prevenção, e não da medicina sempre uma preventiva e não curativa. Sim. Que seria o melhor para todos, né? Naturalmente. E na homeopatia, existem as contraindicações, como a gente vê em bulas de medicamentos? Tá, a contraindicação existe na homeopatia? Eu jamais observei uma contraindicação. Nenhuma. Todo paciente pode tomar qualquer tipo de medicamento da homeopatia? Não vai ter aquela rejeição? Não, esses efeitos indesejados não. Vai haver, talvez, uma lentidão numa resposta, ou você vai ter uma resposta quase nula. O medicamento pode não estar bem indicado. Ou seja, não vai fazer o efeito desejado que a pessoa espera. Isso. Talvez nem atinja o efeito desejado, não atinja nada. Muitos pacientes se ressentem disso. Quando a entrevista com o médico é bem feita, ela é rica em detalhes, você consegue individualizar. Essa é a palavra correta em homeopatia. Você a dose ideal para cada pessoa. E a indicação medicamentosa. Ela também requer muitos detalhes de personalidade, de antecedentes, de doenças passadas, de comportamento, hábitos. Muitos detalhes. Quanto mais rica for essa entrevista, mais detalhes eu tenho, mais próximo de uma indicação precisa eu terei. Aí isso sim vai trazer o efeito desejado. O que eu acho que hoje falta muito nos consultórios é aquela anamnese, aquele bate-papo com o paciente, né? Aquelas perguntas, né? Anamnese, explicando para quem não sabe, são aquelas perguntas que fazemos para todos os pacientes para tentarmos chegar a um diagnóstico. E eu acho que hoje, com a correria da vida, não sei porquê, isso está deixando um pouco de lado. E eu acho que isso é essencial para todos os pacientes e para nós médicos também, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente. E a homeopatia a gente consegue isso. Não existe outra maneira de se chegar. E o paciente que faz uso do tratamento com homeopatia realmente é um paciente fiel, que a gente observa isso em consultório, né? E a gente vai passar o medicamento, não, doutor, eu tenho que consultar meu homeopata porque eu faço tratamento com ele, eu não sei se eu posso usar isso ou aquilo. Não é eles alcançaram essa grandeza de detalhes, eles perceberam o resultado. E a homeopatia pode ser usada em qualquer idade, qualquer paciente, várias idades? Sim. Ou seja, desde o recém-nascido até o paciente bem idoso. À beira da morte. Todos, de qualquer idade. Sexo e idade. E eu volto a te perguntar na dosagem. O recém-nascido, a dosagem de um recém-nascido, é lógico que vai diferenciar de um paciente adulto. Por incrível que pareça, não é assim. Não? Não. O que diferencia é o estado dessa doença ser aguda, subaguda ou crônica. A dosagem que a criança usa, por incrível que pareça, parece adequada ao tamanho, mas não é bem isso. A criança tem doenças recentemente adquiridas, geralmente. É uma criança, uma pessoa que ainda não teve todas as passagens de uma pessoa idosa. Não lesou tantos órgãos assim. Então as doses são específicas, são doses menores em termos de dinamização. Mas o idoso também pode usar esses medicamentos se a doença que ele contraiu for tão aguda quanto a de um bebê. Depende do tipo de doença, né? Então, vamos pensar, a homeopatia é um tratamento curativo ou um tratamento preventivo? O que o senhor diz? Eu diria que 80% da homeopatia é curativa. É curativa Sim. mesmo. Mas o paciente muito, vamos dizer, íntimo da homeopatia, ele consegue fazer prevenção. Às vezes, por incrível que pareça, sozinho. Então ele vai tomando esse medicamento por vários meses ou várias semanas para se prevenir talvez de alguma coisa, ou alguma gripe, alguma alergia. Existe isso? Existe. Eu consigo prolongar um tratamento, normalmente eu dou uma certa independência. Eu já deixo avisado que tal dia, tal época, a cada tanto tempo, a cada 6 meses, por incrível que pareça, a cada 6 meses você pode revitalizar o tratamento com uma dose única. Uma dose única? Eu costumo fazer isso.
Dá para fazer isso, uma prevenção que é muito importante para o paciente, né? Quanto menos dosagem, quanto menos medicamento. Se beneficia, viu? Dr. Zé Luiz, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Dr. Bonfito, o tratamento com a homeopatia, ele é mais longo do que o tratamento com a alopatia ou não? Ele requer mais tempo de se corrigir doses, de se corrigir algum ajuste um pouco mais fino. A alopatia, ela tem uma dosagem preconizada, já as farmácias têm a sua técnica, tem sua dosagem, tem muita especificidade. Normalmente se consegue um objetivo rápido. Agora, alguns tratamentos de hipertensão, por exemplo, eles são longos. Tá certo. Fica difícil definir muito bem isso aí, mas se compararmos, a homeopatia vai requerer mais tempo. Mais tempo do que o tratamento comparando cada grupo de doenças, sim, vai levar mais. E falar em mais tempo, o tratamento com homeopatia deve ser feito algumas semanas, alguns meses. Mas se esse tratamento for interrompido, tem que começar tudo de novo ou não? Por exemplo, o paciente tem uma reação alérgica, uma bronquite, né? E está fazendo um tratamento com homeopatia. O paciente interrompe esse tratamento. Essa doença provavelmente deve voltar, né? Então, ele tem que começar de novo? Como se estivesse começando tudo do zero? Depende justamente do sintoma que ele apresentar vamos dizer assim, na reincidência. Se ele abandonou o tratamento depois de 10 dias, pode ser que eu tenha obtido uma cura, eu não diria uma cura, mas um ajuste adequado. Se ele abandonou e foi antes do momento correto, ele pode voltar a apresentar a doença naquele estado que ele me procurou primeiro, mas pode estar atenuado. Isso não significa que eu vou recomeçar o tratamento. Posso dar continuidade do ponto que ele parou. É mais apropriado pensar que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Por exemplo, no tratamento da alopatia com antibiótico, o paciente não deve interromper esse tratamento. Se o médico passou aquela dosagem, e eu acredito que na homeopatia seria a mesma coisa. Se ele passou uma dosagem, passou um esquema de tratamento, o paciente tem que seguir aquele esquema. Naturalmente, os ajustes eles são dados no dia a dia, nos efeitos que se obtém, no retorno que esse paciente dá. Se você tem uma variabilidade, é impressionante a variabilidade das doses em homeopatia. Você pode precisar de uma dose de ataque, uma dose única, você pode precisar de dose de manutenção, e ela pode ser inclusive interrompida, mas sem observação do médico fica muito ruim. Tende realmente a obedecer. Ou seja, sem procurar orientação médica. Sim, tende a obedecer perfeitamente aquela prescrição. Uma vez eu ouvi no consultório também, me perguntaram, quem faz tratamento com homeopatia pode tomar bebida alcoólica? Aqui não vai autorização para frequentar bar, naturalmente, mas não há contraindicação. E nem nosso interesse, nem nosso objetivo. Porque senão o pessoal pode se sentir autorizado a fazer isso. Mas o medicamento homeopático é preparado em material alcoólico. Claro que uma dose muito pequena, aquilo dá 1/1000 de uma dose de uísque. Senão vão achar que vão tomar medicamento da homeopatia e vão ficar de pileque, não é isso? Mas o álcool, não é bem assim. O álcool ele não deveria neutralizar, mas ele pode atuar em outros órgãos e prejudicar as funções dos outros órgãos, especialmente fígado. Você pode ter outras doenças, mas contraindicar diretamente não. Não, né? Não. Dr. Zé Luiz, como todo programa, nós fazemos algumas perguntas com os telespectadores. Sim. Então eu gostaria que a gente colocasse a primeira pergunta de uma telespectadora. Meu nome é Helenice e eu gostaria de saber se na homeopatia tem algum tratamento específico para quem é alérgico. Dr. Zé Luiz, então como a Helenice pergunta para o senhor a respeito da alergia, então pode ser tratada, aliás, até no começo do programa o senhor comentou sobre o tratamento da homeopatia em alergia, né? Então pode ser tratada a alergia com homeopatia? Pode sim. E esse tratamento é longo? Como é que funciona isso? Depende justamente dos antecedentes. Se aquela alergia foi de uma vida inteira, provavelmente você deverá usar esse medicamento o resto da sua vida. Provavelmente. Se ela foi obtida por algum contato recente, pode acontecer uma melhora rápida e você não precisar de medicamento por longo prazo. Vamos a mais uma pergunta de um telespectador. Meu nome é Antônio. Eu queria saber por que não se encontra remédio de homeopatia hoje nas farmácias como se encontrava antigamente.
Doutor José Luiz, o Antônio, então, ele comenta, ele está questionando que não se encontra os medicamentos da homeopatia em algumas farmácias. Isso é correto? É verdade? Ou são fáceis de serem encontrados? É verdade. A vigilância sanitária distingue a homeopatia com farmácias específicas para a homeopatia. Você não vai encontrar medicamentos homeopáticos em farmácias tradicionais. Algumas vezes você pode encontrar porque a farmácia tradicional tem um anexo que é uma farmácia homeopática. Mas a vigilância define e separa isso para não haver confusão. As farmácias homeopáticas têm apenas medicamentos homeopáticos. As farmácias alopáticas, apenas alopatas. Então as farmácias são diferenciadas, né? A farmácia da homeopatia e farmácia da alopatia. Isso. Não se encontrando medicamento homeopático em farmácia alopática, é isso? Não se deve encontrar medicamento Pelo homeopático correto, pela vigilância sanitária. Deve ser acatado isso, não pode. Então acho que nós temos um tempinho ainda, vamos fazer mais uma pergunta. Meu nome é Sebastião, eu queria saber se existe colírio para glaucoma homeopático. Então nosso telespectador, ele quer saber problema de glaucoma, se há algum colírio na homeopatia, né, que cuide dessa parte. Normalmente, a glaucoma é uma doença muito importante, ela é progressiva e degenerativa. Não se trata apenas com colírio em homeopatia, existem tratamentos por via oral, pode parecer estranho, mas o colírio ele tem uma função muito restrita. Tá ok. Espero que o telespectador tenha ficado satisfeito com a pergunta, né? E respondendo, né, só complementando, o glaucoma seria um aumento da pressão intraocular, da pressão no olho, sim, correto? Vamos a mais uma pergunta de mais uma telespectadora. Meu nome é Maricelma, eu gostaria de saber qual a diferença da homeopatia para a alopatia. A Maricelma, então, ela pergunta, ela quer saber, acho que nós já conversamos no início do programa, a diferença da homeopatia e da alopatia. Isso, Maricelma. Maricelma, a diferença é exatamente aquela. Você tem medicamentos homeopáticos preparados com os mesmos medicamentos alopáticos, mas em dose muito pequena para evitar intoxicações. A alopatia já é um medicamento tradicional que todo mundo conhece. Então vamos, mais uma pergunta, temos mais um tempinho, de mais uma telespectadora. Meu nome é Eda, eu queria saber, eu sofro de pressão alta, eu queria saber se os remédios da homeopatia seria bom para o problema da minha pressão. Então, doutor José Luiz, a Eda questiona o tratamento da hipertensão com medicamento homeopático. Eda, não dá para substituir tratamento hipertensivo do jeito que você deve estar fazendo. Isso tem de ser avaliado, no seu caso especificamente, sabendo se o que já foi deteriorado na sua hipertensão. Não dá para substituir, não se arrisca a fazer isso. Consulte um médico homeopata também. Então não se deve interromper um tratamento que já vem fazendo um segmento, seja homeopático ou alopático, mas sim procurar orientação médica e complementar o tratamento, ou seguir com ambos. Pode ser feito assim? Novamente vou entrar naquela heresia, mas eu costumo fazer isso, costumo acompanhar e tentar diminuir a dose. Exatamente, a pessoa já está acostumada com aquele tipo de medicamento, está com a pressão controlada, de repente vai trocar para um outro medicamento, então acho que tem que ser gradativo, tem que ser aos poucos. Muito cuidado. Doutor José Luiz, estamos chegando então ao final de mais um programa. Eu quero agradecê-lo, né, pela presença, pelas respostas e espero ter esclarecido aos telespectadores que estão nos assistindo. E gostaria que o senhor fizesse algum comentário, alguma conclusão, né, que venha a esclarecer mais ainda esse programa. Muito bem, obrigado. Eu queria acrescentar, na verdade, enfatizar. A medicina homeopática, ela não cura tudo, como a alopática também não cura tudo. Você precisa saber que esse medicamento ele pode agir rapidamente, pode agir demoradamente, mas quem cura tudo é Deus. Se não tivermos fé em Deus, não temos nada, né, doutor? Isso mesmo. E eu acho que depende muito da pressa, né, que o paciente procura o médico para ter a ajuda sobre qualquer tipo de doença, seja na homeopatia ou na alopatia. Sim. Doutor José Luiz, muito obrigado. Espero tê-lo aqui no programa outras vezes. Estamos chegando ao final, então, de mais um programa Saúde em Dia. Algum comentário, alguma dúvida, nosso e-mail é doutorluciano@
programa saudeemdia.com.br. Boa semana, fique com Deus.